Eu acho que eu posso, né? Não sei, eu acho que sim. Eu acho que eu não vou estar bloqueado, não. Então é isso. Eu vou falar bem pouquinho, tá? Para a gente maximizar o tempo para esse tema de SES, que ele é muito rico, como eu estava dizendo. E durante o tema a gente vai tirando essas dúvidas que estávamos falando antes da reunião. O que tem de mais relevante para falar essa semana? No grupo já me passaram e passaram para todos o aviso de liberação da retomada do fim da quarentena, né? Não totalmente, parcialmente, cheio de regras, cheio de pré-condições de convivência, enfim. Inclusive templos religiosos, que é o quadro que a gente se encaixa. E aí, claro, eu não vou decidir nada sozinho, e aí eu consultei SESI, e a gente acha por bem não retomar nada, nenhuma atividade na EFE agora. Porque eu não quero arriscar que a gente entre na segunda onda de contaminação, que com certeza vai ter. Né? Essa primeira liberação vai ser muito intensa a retomada da convivência. E eu não quero arriscar agora retomarmos a atividade presencial e a gente entrar nas estatísticas. Esse é um dos motivos. O outro motivo é o seguinte: é, tanto o Rinaldo, se eu não me engano, Gileno me passou o material também, e Vivaldi me passou as regras que teríamos que nos adequar para poder ter a convivência. Distanciamento, a gente ia ter que colocar as cadeiras a não sei quantos metros um do outro, muito álcool em gel a gente ia ter que ter, não ia poder dar abraço, não ia poder ter aperto de mão, não ia poder nada daquilo que a gente faz normalmente quando estamos juntos. Então não faz sentido retomar agora apenas porque disseram que pode, enfrentando todas essas restrições que eu sei que vai ser quase impossível seguir. A nossa natureza não é assim, e botar a família de Nego em risco, né? Porque aí todo mundo vai para junto de Sione, para junto de Luan, e a gente mesmo vai se colocar em risco, né? Porque uma coisa é o governo dizer, ó, tá aberto tudo, e outra coisa é a doença que é da natureza seguir seu ciclo. Ela vai seguir seu ciclo, querendo a gente, fazendo a gente quarentena ou não, ela vai seguir seus caminhos. Então, não faz sentido. Então, foi que a gente planejou qualquer atividade, não é só as reuniões, tá certo? Qualquer atividade na escola vai continuar durante o mês de julho, e a previsão é que 1º de agosto a gente retome as atividades presenciais. E aí, 1º de agosto é um sábado. E aí a reunião do sábado já vai ser a retomada, se tudo transcorrer bem durante julho, porque pode ser que o governo volte atrás, com os números aumentando, pode ser que fuja de controle, e durante o mês de julho ele volte atrás e volte a bloquear de novo as coisas. É por isso que a gente está botando para agosto. Então, depois do dia 1º de agosto, a gente retoma as atividades totais. Redes solidárias, escaldapés, aconselhamento, reuniões que havia na quinta-feira presencial, no sábado, todas as atividades, tá certo? Antes disso, continuamos como estamos, aulas online, tá? Eu vou, só mais uma coisa, pedir para Suzana, que ela está fazendo aquelas artes das programações, né? Se não tiver, pedir a minha acesse as programações de agosto também, porque eu acho que julho já está preenchido os temas, né, Cécia? Se eu Aham, tiver, tá. Eu já Isso. acho que está já preenchido. tá na primeira semana de agosto, se eu não me engano. Pronto, atualizar, porque é muito Certo. bom, aquilo ali foi uma coisa maravilhosa, a gente ter as programações de 2 meses para frente, né, dá uma tranquilidade para a gente, Aham. não ser pego de surpresa, as pessoas que vão dar o tema já sabem qual vai ser o dia, se prepara com mais tranquilidade. Então, Su, prepara a arte para completar o mês de agosto, tá? E se tiver faltando os nomes, tu me fala que eu e o Cessi, a gente desenrola aí essa alocação, Tá tá? certo. Os E grupos tem, já. Rodrigo, e fica aqui o aviso também, o convite, né? Para as pessoas que estão nessa aula e até depois nos grupos, se tiver alguma indicação de palestrante que seja interessante para a EFE, que você conheça o trabalho, que trabalhe com qualquer área, porque você sabe que a aula do sábado a gente consegue abraçar qualquer área. César, eu Indica para a conheço. Adri, indica para mim, para setembro, para outubro, que a gente vai sempre querer palestrante de fora também. Tá, Eu eu já estou conheço com. uma pessoa que é muito boa em palestra. Oba! Cecília Calado.
Vou fazer Essa aí eu acho que não conta não, viu? Marquei sua cara, Suzana. Principalmente, né, César? Porque quando a gente voltar às atividades presenciais, a gente vai implementar com mais intensidade essa agenda de temas. O último sábado de cada mês, a gente vai tentar sempre trazer algum convidado de fora da escola. E os outros 3 sábados, né, 3 ou 4 sábados dentro do mês, tem mês que tem 5 sábados, a gente vai fazer com algum integrante de um dos grupos, representante ou grupo. E agora, com esse recurso da live, mesmo quem está distante pode fazer a apresentação, porque a gente vai preparar todo o ambiente para poder tornar capaz, né, tornar possível uma pessoa fazer uma apresentação remota, com interação, do mesmo jeito que a gente está aqui. Agora, isso não é mais mistério para ninguém, né? Fazer live para dar tema à distância agora, todo mundo já desmistificou a tecnologia quanto a isso. Inclusive, é outra novidade, né, que eu já disse, eu já estou preparando lá a televisão, que vai ficar numa posição tal, que a gente vai poder ver, quem está longe vai ver a sala, e a sala vai ver todo mundo lá nos quadradinhos na televisão grande, para a gente diminuir as distâncias, usar a tecnologia para isso, tá bom? E outra novidade, que quando a gente retomar, eu vou até combinar isso com o César, com mais detalhes, é o seguinte, abrir mais uma sala de estudo específica para os livros de Allan Kardec. Quando eu cheguei na escola, toda terça-feira a gente tinha o estudo dos livros de Allan Kardec, tá? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Entre o Céu e a Terra. Então, eu estou sentindo a necessidade de a gente ter, além da quinta-feira, que já está estabelecida, que já há muitos anos já cumpre seu papel, abrir uma sala específica para o estudo dos livros dos Espíritos. Por quê? Como uma escola de filosofia espiritualista, a gente não pode abrir mão do conhecimento kardecista. A gente não pode abrir mão do conhecimento espiritualista espírita, se é que vocês me entendem, né? A gente precisa aprender e estar familiarizado com esses conceitos, que tem muitas respostas valiosíssimas para muita coisa que a gente passa. Então, há algum tempo eu estava sentindo falta de uma sala voltada para isso. A gente tem sala para muitas coisas e não tinha para os livros dos espíritos, né? Para o trabalho de Allan Kardec. E eu acho imprescindível. Eu acho que vocês concordam, onde concordar comigo, né? Eu vou só combinar com o Cessi para a gente escolher o dia, o coordenador da sala, direitinho. Pode ou não coincidir com outras reuniões, né? Que já, assim, outras reuniões, mas não no mesmo horário, é claro, né? Em horários diferentes, mesmo dia de reunião. Bom, é isso. Eu acho que eu não tenho mais nenhum recado para dar. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fale agora ou pergunte durante o tema de Cessi. Eu queria falar que eu consegui agora ver todo mundo, que eu não estava conseguindo ver ninguém. Vida! À medida que as pessoas forem falando, quando as pessoas forem falando, durante a aula tu vai ver maior o quadradinho com a foto da pessoa. Que a pessoa ativar a câmera, o microfone e falar, e tu consegue ver. E quando terminar a aula, a gente fica conversando um pouquinho, aí todo mundo ativa, viu? Tá, joia. Agora eu tô vendo a Lida aqui, ó, bonitona. Eu queria, já tomando o tempo que já não é do meu tema, é do tempo extra, então para não atrapalhar meu tema, eu vou falar agora. Só registrar aqui a nossa homenagem à Maria José da Silva, que fez a passagem essa semana, foi chamada ao plano espiritual para continuar realizando um trabalho que realizou muito lindo aqui na Terra. Que quem conviveu com Maria e quem conheceu Maria sabe que ela era puro amor e pura luz. Maravilhosa. Tu sabe, onde ela tocava, produzia luz. E ela tinha muita sensibilidade. E num momento como esse também, que a Terra está passando por essa transformação de energia, ela foi requisitada e voltou para a morada verdadeira, né? E com certeza vai se adaptar rapidinho e já vai começar com mãos à obra, né? Porque Maria é muito ativa. Então, o nosso abraço aqui à distância, já rezou, já fez trabalho de energização para ela e para tantos outros que a gente entregou, né, ao plano espiritual. É isso mesmo. E que a gente possa estar sempre forte e ver que a gente já passou pela entrega do mentor e por outras pessoas e ainda passaremos por outros. Então, que a gente possa aproveitar esse momento para refletir, agradecer e não baixar a energia, porque a gente entende que a força do amor faz com que todo mundo esteja conectado. Então, que ela siga nessa
nessa energia e que a gente se fortaleça também nessa energia para se preparar para os dias que virão, viu? Isso mesmo. Aproveito para relembrar que o grupo de orações das 17h45 e das 18 horas continua até o término oficial da pandemia, tá certo? Esse trabalho vocês estão vendo que é muito importante, muito útil, facilita o caminho de muita gente que está desencarnando, conhecidos ou não, né? E a gente se une a um trabalho que não é apenas da escola, a gente se une a um trabalho espiritualista que é de muitos grupos. E nesses horários a gente integra essas forças, faz coincidir a nossa fé com a fé de muitas outras pessoas. Então, tenham fé, mantenham a disciplina para a gente continuar nesse trabalho, tá certo? Vamos fazer a louvação agora de SESC, né? Cada um no seu cantinho, reúna suas forças para que ela seja inspirada, para que ela seja muito inspirada nesse tema, um tema ímpar, nesse momento que a gente está vivenciando, para a gente perceber que tudo que a gente recebe no corpo e na alma tem um propósito, tem um seu lado bom, e para que ela dê um tema maravilhoso, como sempre. No 3, 1, 2, 3. Venha de onde vier, vem paz. Nosso mestre é Jesus. Boa noite, meu mais lindo e querido. Eu queria iniciar, na semana passada eu iniciei com a música de Negro, não foi o corpo da gente, mas hoje eu quero trazer uma música diferente, profana, para trazer alegria, porque a gente se alimenta muito de alegria. A alegria estimula o sistema imunológico a reagir bem. Da mesma forma que uma pessoa alegre reage bem às coisas da vida e produz e é ativa, o sistema imunológico da gente, quando a gente está alegre, também tem força para se defender das coisas difíceis, entendeu? Então, para que a gente, mesmo nesse período de entrega de pessoas queridas, de medo, de tensão, a gente não deixe esses sentimentos fazerem morada no nosso coração e que a gente se alimente sempre de alegria. Porque em qualquer espaço, em qualquer condição que a gente esteja, dá para se adaptar e realizar coisa boa, coisa leve e coisa alegre. Eu vou dedicar essa música de agora para Tati. E para todos, mas assim, eu lembrei muito dela porque vai ser um forrozinho. Pode mandar, Suzana. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. E uso esse tempo pra recomeçar. Doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia, ia. E escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse calor o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas peraí, ouço o forró tocando, muita gente aí. Não é hora pra chorar.
porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir e escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver, fala mansa, faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Ei, pra surdo ouvir, pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer. Lavar as mãos é Obrigada, Su. É agora que eu vi que o vídeo tinha 2 músicas, né? Então a gente já teve o São João da gente. A gente Fica mandando tirar o vídeo, mas o controle tá com Suzana. Eu não podia tirar. Eu fiquei dizendo aqui, mas eu não sei se ela tava me ouvindo, mandando ela tirar, pode tirar, acabou. Mas foi massa que a gente viu 2 forrozinhos maravilhosos. Não deu para ouvir, não, porque estava alta aqui. Ah, mas foi bom que todo mundo se divertiu um pouquinho. Não sei se Djalma tava aí. Se Djalma tá, com certeza ele vai apreciar. Ele deve ter apreciado. Bom, gente, voltando ao tema, começando, né, na verdade, hoje, mas voltando porque a gente começou na semana passada. Não sei se tem gente que está na aula hoje que não estava na passada. Se tiver alguém, eu não vou poder repetir, porque, assim, é muita informação. Talvez, quando eu for trazer alguma informação agora, eu faça alguma referência ao que já foi dito. Com certeza, tem coisa que eu disse na aula passada que eu adiantei um pouquinho, que está mais para frente do livro, então vai ser tocado novamente. Mas eu vou dizer a ideia central do tema e do livro. O livro é a doença como caminho. E a ideia é a gente usar a ferramenta que é a doença para o autoconhecimento, para entender que a mensagem que está trazida no corpo da gente, através de sintomas, é uma conversa, uma proposta de conversa que o nosso inconsciente está trazendo através das emoções, dos sentimentos que a gente tem para trabalhar, mas a gente coloca na sombra, coloca nas trevas, coloca na caixa preta, não expressa, não trabalha, e aí acontece o sintoma. De forma resumida, é isso. É uma maneira, é um convite para a gente encarar e enxergar a doença como uma coisa útil, como uma coisa justa, né? E ser grata até por esse momento, porque todas as coisas na vida da gente que a gente passa vai depender muito de como a gente reage. Então, se eu estou doente e a doença me impediu de fazer o que eu planejava, se eu ficar com raiva da doença, não vai me ajudar, porque eu já tenho um fato pesado que é a doença, e se eu tiver a raiva, eu vou ter um outro processo de energia. Então, eu tenho que tentar conversar e receber bem aquilo, porque também é um meio de evolução, né? Também é um instrumento que a sabedoria superior nos oferece, tá? Então, assim, eu não vou poder repetir a aula passada, as partes, mas quem quiser depois pega com Suzana o link da aula anterior, porque está todo no YouTube. E o que a gente vai ver hoje não atrapalha, não tem necessariamente que ter tido conhecimento, você vai ver como se fosse uma informação nova, né? Então, bora lá. Eu acho que eu terminei na aula passada falando como o ser humano estava doente. Se eu estiver falando muito rápido, muito alto ou travando, alguém sinaliza que Suzana resolve o problema. O ser humano estava doente. Eu acho que foi por aí que eu terminei. Quando os autores, né, falavam que a doença é muito mais que uma mera disfunção no organismo. Ela faz parte de um controle para a gente entender que o momento atual se destina para estimular, para melhorar a nossa evolução. Que eu até comparei com o encosto, com o obsessor, né? Que ele presta um serviço para a gente se ligar, que a gente não é nem tão evoluído ou não foi tão bonzinho quanto pensava na outra vida, e convidou ele com os nossos comportamentos e sentimentos para mostrar isso, e por conta disso, por conta da dor, da preocupação, da perturbação, a gente procurar a cura, procurar a evolução. A crise gera isso, a crise gera desenvolvimento, e é de se desenvolvendo que a gente evolui espiritualmente. E por conta disso, o homem não tem que se livrar da doença. Lembra que a gente falou na aula passada, e aí eu estou revisando, sobre os polos, né?
nós somos formados por dois lados, por dois polos de energia diferentes e complementares. E quando a gente anula um polo e não quer ter contato com ele, ele não deixa de existir. A gente reprime, recalca e ele está em algum lugar. Quando a gente for vivendo, vai ser apresentado em algum momento na vida, no outro, no mundo, e a gente vai se incomodar, porque a gente não trabalhou ele e achou que não queria ele, e que isso bastava. Então, quando a gente se comporta tentando livrar-se da doença, a gente não aproveita a doença como um polo, porque a doença é um polo. A saúde, para existir, precisa do polo a doença. Então, a gente tem que transformar tudo numa coisa só, tudo é aprendizado. E, como foi dito também, o homem sadio, por si só, não existe no planeta. Nem existe alguém perfeito, porque aqui é um planeta de provas e expiações, e ninguém sadio por completo. Até quem pensa que está completamente sadio tem algum questionamento, tem alguma coisa a ser trabalhada e tem alguma disfunção no corpo ao longo da vida. Mesmo quem está há anos sem ter doença grave, tem alguma coisa que precisa mudar, que precisa trabalhar e que vai ser mostrado. Isso significa que a gente é imperfeito, que a gente é inseguro, que a gente é vulnerável e que a gente é mortal, né? Porque, além de tudo, dependendo de como a gente conduz as doenças, o destino pode ser a morte por conta de uma doença. Só um pouquinho aqui, tá? O título do livro, como eu disse, é A Doença com o Caminho. Ele vai dizer que a doença é o ponto de mutação. Quando chega nessa parte da vida, a gente vai precisar se transformar. Então, a doença é o ponto de mutação em que um mal, que a gente considera mal, se transforma em um bem, né? Depende de como a gente olha. Eu não sei se vocês recordam e vocês se atentavam ao ler a Bíblia, quando Jesus fazia as curas dos pecados. Ele dizia assim, seja qual fosse uma hemorragia, a cura de um problema da pessoa, ele dizia, vá, ele curava daquele problema e dizia, vai e não peques mais. E ali a mensagem era, se você está nessa condição, seja de uma coisa que você nasceu com, seja de uma coisa que você desenvolveu, é porque tem algum comportamento seu, que aí é a terminologia pecado, entre aspas, que permite, que provoca isso. Então, eu corrigi, mas vai e não peque mais, vá e se autoconheça a ponto de se controlar. Quando ele diz eu corrigi, quando ele dá a entender isso e não peques mais, é porque você não está curado. Você pode a qualquer momento desenvolver de novo aquela doença ou uma outra. Eu estava conversando com Marcela nos minutos iniciais, ali na maca, entre a maca e a copa, sobre, por exemplo, a pessoa tem uma vesícula que está com pedras e tem um motivo, tem um significado, como a gente viu, aquela pedra é um sintoma, mas a doença mesmo acontece na mente. Tem algum sentimento, algum princípio, eles vão chamar de princípio, que gerou aquilo. Por exemplo, a agressividade. A vesícula ajuda, a vesícula é onde é guardado o fel, né? E a gente sabe subjetivamente o que é fel, o amargor, né? Que fulano é cheio de fel, de maldade, de amargura. Então, algum aspecto disso que eu não trabalhei virou essa pedrinha, calcificou e está ali na minha vesícula. Eu posso tirar a vesícula, assim como Jesus curou o pecado, e eu tô boa? Não, eu perdi a vesícula. E isso vai ter, inclusive, um peso para o meu organismo como um todo. E se eu mantiver esse mesmo comportamento, se eu só tirei, através da cirurgia, aquele órgão, e não mudei meu comportamento, nem conheci o que é que provocava aquilo, qual era o princípio, aquela pedrinha pode se formar no rim. Aquela pedrinha, aquele sentimento pode se transformar em cisto, em abscesso, em qualquer outra coisa, em furúnculo, entendeu? Porque a doença se manifesta através de vários sintomas. E aí é que eu faço a recomendação que o próprio autor faz na introdução do livro, que não adianta pegar esse livro como um manual. E isso eu vou explicar. Em alguns capítulos, ele vai falar sobre como funciona cada sistema do corpo da gente, o respiratório, o digestivo, o reprodutor. Porque quando você entende o mecanismo de funcionamento do sistema, e você está com um problema naquele sistema, entendendo ele, fazendo analogia, você consegue entender qual é o princípio que deu causa àquilo. Por exemplo, eu estava falando para Manu, a respiração é receber e dar, é uma troca. Se eu tenho qualquer problema respiratório, já sabe que está aí, ó, na forma de eu dar e receber para o mundo. O amor, a atenção, a forma como eu dou e como eu recebo, está falando disso. Aí tem que ver a doença específica e o órgão específico do sistema respiratório, mas só para vocês entenderem. Então, assim, o sistema é todo cheio de comunicações, né? Se a gente prejudica um órgão, vai prejudicar o outro, e mesmo que a gente trate com remédio, com cirurgia, uma situação, se eu não trato o que gerou aquilo, eu vou estar sempre adoecendo de outra coisa. A minha mente vai procurar um outro mecanismo de mostrar aquilo que eu preciso trabalhar.
A cura está associada a um processo de ampliação da consciência, que é essa proposta. Se o que provoca a doença está no meu inconsciente, é a sombra, é o que eu não quero ver, é o que eu não quero admitir que eu tenho, a cura, a doença, vai fazer isso, vai dar acesso, vai ampliar a nossa consciência e vai fazer a gente se amadurecer enquanto pessoa. Eu sei que a gente às vezes pode não ter esse entendimento, como pessoas podem passar por doenças seríssimas, quadros gravíssimos e até chegar muito perto de morrer. E depois daquilo, alguns dizem, eu me transformei, eu sou uma nova pessoa, depois de um câncer, por exemplo, de um grande acidente, e reformar toda uma situação, porque naquele tempo que está de repouso, que está isolado, está pensando também na vida. E o susto, o medo de morrer, ou a nova situação que a doença me propôs, porque eu fui impossibilitada de algumas coisas, vai me fazer refletir e amadurecer. Claro que tem pessoas que vão passar por essa situação e que não vai adiantar, que o espírito é tão orgulhoso e tão endurecido nos seus valores errados, que precisa, às vezes, de outras encarnações, né? Porque a doença mal resolvida, que é um princípio mal resolvido nessa, pode passar para outra. E aí é quando ele coloca, inclusive, sobre as doenças congênitas, porque algumas pessoas poderiam questionar a teoria deles e as explicações, colocando, por exemplo, o caso de crianças com doenças congênitas. E aí, qual é o sentimento? Se ela acabou de nascer, já nasceu com isso, com uma deficiência, com uma doença congênita, né? Enfim. Na outra vida, se você não trabalhou, desencarnou, e mesmo com a doença não percebeu esse princípio escondido no seu espírito, na sua mente, você já nasce na outra sendo lembrado dele, precisando trabalhar aquele princípio. Por isso, aquele órgão vai ser afetado. Você vai ter uma limitação ou uma doença. Eu tô com um esqueminha aqui do lado, que para quem não dá o tema não sabe, né? A gente tem um bloco de notas aqui do lado, aí eu botei uns esqueminha para ir me lembrando. Agora a gente vai entrar na parte do livro, que eu ainda comentei na aula passada, que é o método de questionamento profundo. A gente falou de polaridade, a gente falou de algumas causas, a gente falou de sombras, né? Trouxe algumas definições. Aí agora ele vai trazer o método de questionamento profundo. Nesse capítulo, ele divide em itens, que eu vou citar primeiro quais são os itens, para a gente formatar na mente da gente como é que vai ser esse roteiro. Depois eu vou desenvolver um pouquinho de cada item e, depois de tudo, um resumo, que é uma regrinha para cada item desse. O que é o método de questionamento profundo? É eu formular o meu método, eu entender mais ou menos como funciona essa teoria, esse caminho que ele traçou, e não depender tanto do livro. Eu consegui me analisar, eu encontrar esse processo de conversar comigo mesmo. Aí eu tenho que observar alguns aspectos. Ele deixa fácil. Quando você lê direto, sem fazer esse esqueminha, talvez fique um pouco mais difícil. Mas quando você esquematiza e vê que são itens, que tem uma sequência lógica, que tem uma relação entre si, e depois resume com as regrinhas e anota, e eu vou mandar esse material para quem quiser, fica fácil para você sempre ter em mãos e questionar esses pontos, tá? Eu falei já na aula passada um pouquinho sobre a causalidade, né? A forma como a medicina vê e a forma como eles propõem. O método de questionamento tem alguns itens, que são a causalidade na medicina, que eu vou explicar daqui a pouco, a qualidade temporal da sintomatologia, a forma e a época e a sequência em que eles aparecem, os sintomas. A analogia, a comparação e o simbolismo que tem em cada sintoma. As consequências forçadas causadas pelas doenças. O significado comum de sintomas contraditórios. Pessoas têm sintomas diferentes, mas apresentam o mesmo significado. Os níveis de escala para o desenvolvimento da doença e a cegueira pessoal. Daí, isso é o método de questionamento dele, passa por essas coisas. Aí ele diz que é muito importante você adquirir essa habilidade de interpretação pessoal e não se prender a interpretações pré-fabricadas. Não tem um roteiro fixo, tal doença é isso, tal sintoma é isso, você sentiu isso. Então, portanto, eu não posso ficar também fazendo o diagnóstico do outro. Se a gente pegar, por exemplo, alguém já deve ter pesquisado na internet, mas antigamente era o livro dos sonhos, era impresso. Sonhei com tal coisa, eu vou ver lá qual é esse sonho, não tem? Ou chega para o mentor e diz, nego, chegava, né? Dizia, eu tenho sonho com isso, significa o quê? Não dá para você interpretar muito o sonho do outro, porque são elementos contidos no seu inconsciente que só você sabe o que vai causar. Se eu digo que eu sonhei com um cachorro, para mim é medo, para mim é pavor, é horror. Eu não poder entrar naquele ambiente porque tem um cachorro, então é um bloqueio. Se outra pessoa sonha com cachorro e gosta do cachorro, o cachorro significa outra coisa, entendeu? Então, o sintoma vai depender de uma série de coisas.
Então, é necessário que a gente adquira essa autonomia da interpretação pessoal em detrimento da interpretação pré-fabricada. Ele já chama atenção para isso. Então, como eu tinha dito, na causalidade, o item causalidade que ele traz na medicina, ele cita assim uma situação. Existem infecções atribuídas a determinado micróbio e que, às vezes, aquele micróbio só causa tal sintoma com as condições X. Você pode ter acesso, você pode estar com ele, mas precisa de outras coisas ao redor favorecendo a infecção, entendeu? Aí você, então, como é que fulano está com essa infecção, né? Por que logo em fulano? A medicina vai colocar como causa, na maioria das vezes, porque o sistema imunológico dele está frágil. Vai dar essa causa. Mas essa causa é pouca, a gente quer mais, né? A gente quer adentrar. Isso só não justifica. Então a gente quer saber, e por que o sistema imunológico dele está frágil e o de fulano não está? E aí é uma maneira de você se questionar. Como é que eu fragilizei o meu sistema imunológico? Eu tenho que descobrir isso. Quais foram os sentimentos? Eu vou dar uma dica aqui que não é nem do livro, que é a tristeza. De todos, a gente tem vários sentimentos, né? Tristeza é um sentimento que detona especificamente o sistema imunológico. Da mesma forma que eu, triste e deprimida, não tenho ânimo para nada na vida, eu sentindo aquilo, impacto direto no meu sistema imunológico. Ele não tem ânimo para nada e ele vai adoecer da primeira coisa que ele tiver contato, entendeu? Por isso que é bom sempre trabalhar a tristeza e não deixar ela se estabelecer. Eu, particularmente, costumo dizer, é melhor, eu prefiro sentir raiva. Eu sei o que é que a raiva vai me atacar. Inflama olhos, inflama articulação, ataca o fígado, mas ela me move. E a tristeza me detona e me dá uma inércia. E aí qualquer coisa vai me atacar. Eu vou ser um prato cheio. É uma brincadeira, mas eu costumo dizer, eu me prefiro com raiva do que triste, porque a raiva me movimenta e a tristeza me paralisa. Então ele diz, a gente tem que descobrir isso. A medicina vai nas causas. Mostrei um pouquinho na aula passada que tem vários tipos de causa, e ele se prende em duas. Causa final, que é em latim que ele usa, causa finalis e a causa eficiens. A eficiência é o que a medicina usa, e a finalis é a finalidade. Então, por exemplo, a causa que a medicina vai usar, deixa eu ver aqui, aconteceu tal situação, tal doença, vai dizer, por quê? Aí ele vai dar uma causa que foi um micróbio, uma bactéria, que foi o sistema imunológico frágil, vai dar uma explicação física, material, neurológica, química. Ok, explicou essa situação, mas não explica tudo. A outra causa, o outro porquê que eu quero saber é o porquê que me leva ao para quê. Por exemplo, por que isso? Por que tá tocando música na radiola de ficha nesse barzinho aqui? Porque eu botei uma ficha. Isso é uma explicação eficiência, é uma causa eficiência, é material. Porque eu botei a ficha e a radiola processou. Ok. Mas tem mais. Vamos para o subjetivo? A finalidade, o porquê que é para quê? Porque eu estava com desejo de ouvir uma música. Foi isso que me fez arrumar as condições da ficha e colocar na radiola. Deu para entender? Uma causa mais profunda, é a intencionalidade. A causa que é a intencionalidade. Então, a proposta é essa, que você não se prenda nas causas físicas, que elas precisam, são necessárias e explicam. Mas aprofunde um pouquinho mais, porque se a gente vai só até a causa física, a gente vai tratar com remédio ou com a extirpação do órgão, né? Dependendo da gravidade. E ele não diz aqui que a causa física não existe, não é importante, e que não precisa ser tratada, dependendo do nível da nossa doença, exatamente ela. Por exemplo, ele não tira o mérito da medicina que faz uma cirurgia. Se eu estou acidentada ou se eu estou com uma vesícula inflamada, já chegou a esse ponto e é arriscado, eu vou ter que retirar, extirpar na causa física. Mas eu preciso descobrir a outra causa, porque senão vai acontecer de outros modos, outras doenças. Inclusive, até o acidente, tem um capítulo desse livro bem interessante que fala sobre acidentes. Eu, particularmente, já tinha essa percepção de que nenhum acidente é por acaso. O acidente tem uma causa, porque dependendo de qual for o seu tipo de acidente, também é ligado a algum tipo de princípio. De forma geral, se eu sofro um acidente, eu tenho que me perguntar, acidente de carro, por que eu era dirigindo? Como é que eu estou dirigindo minha vida? Eu estou desatenta? E acidente, de uma forma geral, é como é que eu estou conduzindo tal coisa, em tal aspecto, no aspecto ligado àquele tipo de acidente. Não sei se eu me faço entender. Porque eu estou desatenciosa, porque eu estou correndo demais, né? Porque eu estou displicente, porque eu sou negligente para com a vida. Até um tropeção que eu levo. Tem época que a gente está tão desorganizada, não sei se acontece com vocês, que leva pancada em casa, na escola, em vários lugares, ou bate na quina do negócio, ou deixa cair as coisas a ponto de quebrar. Pô, tudo está quebrando na minha mão, eu estou tão desmantelada, tá?
e tem que descobrir por que você não está dando atenção a essas coisas, entendeu? Eu, quando tento qualquer coisa... Cési, e quem se acidenta 3 vezes, hein? Pois é o princípio gritando, é algum princípio escondido aí, algum sentimento, alguma coisa que você não está observando, está gritando. Que nem um filho, quando a mãe não escuta, mãe, ou a mãe, né? Fulano, Cadinho, Cadinho, ô Ricardo Cavalcante de Souza, é a terceira perna na quina da casa. Porque se acontece várias vezes, está realmente lhe chamando a atenção. E vai acontecer mais grave. E assim também com as doenças. Quem foi que chegou? Já chegou acontecendo com o microfone aberto. Quem Foi é? a minha, eu já fechei. A Feninha, massa. Pronto, isso daí eu vou fazer bem resumido, esse método de questionamento profundo. O primeiro item foi causalidade, agora é a qualidade temporal da sintomatologia. Porque se der tempo, eu consigo pincelar algumas doenças para dar uma ideia a vocês. Mas o que precisarem de material depois da aula, César, manda para mim tal doença, eu mando, tá? A qualidade temporal da sintomatologia. A sequência temporal ao longo do tempo que os sintomas aparecem para você interessa. Isso tem que ser levado em conta. Começou com tal coisa em tal dia. Você pensa que não tem relação, mas daqui a 3 dias apareceu uma outra coisa. Você vai vendo todos os sintominhas leves, muitas vezes, que vão surgindo. E às vezes você pensa que não tem ligação, porque é estômago, é cabeça. Mas quando você vai catucando a raiz, tentando descobrir o princípio, e aí a gente vai ver um pouquinho também como descobrir esses princípios, como facilitar, você vê que ele tem uma ligação, que o corpo foi lhe sinalizando de diversas maneiras. Então, a sequência como aparecem os sintomas tem a ver. O ponto exato de quando se manifestou o sintoma ou a doença mesmo, se já virou uma doença no corpo. O tempo, aquele mês, aquele dia, aquela semana, tem um porquê, tem uma explicação. Todos os acontecimentos que vão sincronicamente aparecendo formam o contexto da doença ou o contexto sintomático. Então, é um quebra-cabeça que você vai montando. Às vezes, não é uma coisa só que você tem. E você não deve considerar só os fatos exteriores. Ah, foi a mudança do clima que fez minha rinite, né? Ou foi a pressão do trabalho, as coisas exteriores. Você tem que ver dentro de você. Às vezes, até fatos sem importância são bem importantes. Eu acho que isso eu comentei na aula passada. Quando a gente tem um sonho, eu não sei se eu dei esse exemplo. Eu tive um sonho. O sonho foi bem forte. Eu acordei impressionada. Menina, eu sonhei com meu padrasto, que me batia, rasgava minha roupa. Aí começa a descrever. E depois aparecia um dragão com 5 cabeças, enfim. São elementos que meu inconsciente está trazendo para o sonho. Mas antes de acordar, eu vi que a minha professora da 3ª série estava no cantinho da porta, mas nada a ver. Tipo assim, não dá o menor cartaz. E às vezes aqueles coisa de relance que apareceu bem significante no seu sonho é a parte mais importante. Que era tão difícil o que simboliza aquele sentimento, aquele elemento ali, a simbologia dele. O seu inconsciente quis colocar para você alguma coisa dolorosa. É tão dolorosa que ele botou lá no finalzinho do sonho, ou que ele botou atrás de uma cortina, ou que ele botou de uma forma bem desproposital, porque acessar vai doer, entendeu? Então, até as coisinhas sem importância no dia a dia da gente, que você acha que engoliu bem, mas você foi engolindo, isso não é nada. Fulana me chateou aqui, mas não é nada, até virar uma bola que não desce, e sei lá, virar um refluxo, virar uma coisa concreta no seu organismo, entendeu? Então, as coisas tão pequenininhas não são tão pequenininhas assim. Sei lá, às vezes você chega toda animada para contar uma coisa a alguém, sei lá, na aula, chegou mais cedo na EFE e teve uma conquista, e você escolheu a pessoa e foi contar. E a pessoa nem deu cabimento, assim, não comemorou com você. Aí você é espiritualista, né? Que a gente é tudo meio evoluído. Ah, não era o tempo dela, a natureza dela, ela não estava bem, mas aquilo mexeu com você, porque era tão importante compartilhar aquela conquista. Mas você não quer dar cabimento àquilo, você acha que não lhe incomodou. Se lhe incomodou, no outro dia você vai sentir alguma coisa e não vai associar, porque você não deu importância àquilo dali no nível consciente. Mas no nível inconsciente, você não quer ficar chateada com a pessoa, mas você ficou. E aí o problema não é da pessoa, o problema é seu, porque a pessoa continuou seguindo a vida dela e nem sentiu nada, mas você sentiu. Então é muito bom a gente ser honesto com o que a gente sente e olhar de frente esses princípios, porque a ideia do livro é você descobrir qual é o princípio que causou aquilo, e é tirar ele das sombras, tirar ele da polaridade, entendeu? Não é fingir que ele não existe. Só de olhar para ele, ele perde poder, porque se uma coisa está no escuro e eu boto a luz, ele foi desmascarado, então ele já perdeu o poder. E se eu olho para as minhas sombras,
Se eu não tenho medo do autoconhecimento, vou me catucar. Eu gosto muito dessa expressão, gente, catucar. Me catucar, eu me desarmo, eu tiro as sequelas tudinho, as quisilas. Ó, eu sei que você tá aqui, que você tá aqui. Tô vendo vocês tudinho, tá? Aí eles já perdem poder, claro. Ser desmascarado tira o poder, né, do elemento. Então, é isso. A qualidade temporal da sintomatologia. Um sintoma ligado ao outro, a sincronicidade em que aparece e o momento exato em que aparece. Às vezes até sintomas como resfriado, náusea, uma acidezinha, uma azia. Essa azia não é por acaso, tá? E não é porque você comeu fritura, não, tá? Tem mais alguma coisinha nessa sua azia. Um ferimentozinho. Aí eu vou me perguntar sobre o tempo em que apareceu esse sintoma. Eles dizem assim, uma dica. Assim que eu tento perguntar qual é o princípio, qual é o sentimento que me incomodou, a primeira coisa que vem na minha resposta, porque vão vir outras, a primeira geralmente é muito certeira. Primeira coisa do meu pensamento. Eu estou conversando comigo, eu estou me perguntando, Cecília, por que tu estás com essa dor de cabeça? Será que foi? Certamente foi. Porque ela quer sair, ela quer ser descoberta. Então, tende a primeira resposta ser um bom caminho, viu? Fica a dica. O outro item desse método profundo de questionamento é analogia, comparação e o simbolismo dos sintomas. Aí ele diz assim, às vezes as palavras para descrever os sintomas têm ambivalência, são dupla, é um processo duplo, são ambivalentes, tem dois lados, né? Tem duas interpretações. Ambivalência psicossomática dos sintomas. Os doentes falam dos sintomas físicos e quando eles falam dos sintomas físicos, eles já revelam o lado subjetivo, a psicossomática que está ali por trás. Ele comenta também que antigamente os nomes das doenças na medicina, originalmente, o próprio nome da doença já trazia esse princípio, muitas vezes, entendeu? Quando você traduzia e separava, via a palavra direitinho, já era... Mas foram mudando os nomes das doenças e hoje elas disfarçam mais. Mas quando você relata os sintomas, o simbolismo do sintoma já é revelado até nisso. Por exemplo, vejam bem, e observem, toda vez que vocês forem fazer uma reclamação desse nível, observem exatamente o que vocês estão falando. Você diz, estou com rinite, né, Marcela? Estou por aqui de secreção. Isso eu já falei na aula passada. Eu estou por aqui com alguma coisa que está obstruindo a minha vida. Ou me obstruindo de seguir e agir e ativar o que eu quero conquistar, ou está me obstruindo de falar. Está aqui, ó, entupido, porque eu não consigo falar sobre isso. Tem vários significados, mas quando eu digo eu estou entupida de quê? De catarro, de secreção? Aí eu vou me remeter ao que simbolicamente significa. Eu vou fazer essa analogia. Outro, problema na coluna. Eu não consigo me curvar, que dói. O que é o não se curvar? Aí você vai para o nível emocional. Eu não estou me curvando diante de quê na vida? Eu não baixo a crista, eu não me rebaixo, eu não me submeto a quê? É uma ordem? É uma autoridade que quer lhe submeter? É uma regra do seu trabalho? É o seu chefe? É o seu marido que quer porque quer que aconteça tal coisa na relação, na família, e você não admite? Para que é que eu não me curvo? E o curvar não é só coluna, às vezes joelho. A gente desenvolve uma artrose que não permite que a gente dobre os joelhos. E dobrar os joelhos, eu não consigo dobrar os joelhos. O que é o dobrar o joelho? É ajoelhar, é o reverenciar. Então, às vezes, eu não consigo ter a humildade, eu não consigo me reverenciar. É o que não está conseguindo entrar na sala, avisou aí. Eu não consigo fazer isso. Então, quando eu digo a descrição do sintoma, eu estou revelando alguma coisa. Por exemplo, eu tô com a garganta inflamada, eu não consigo engolir. Pô, gente, eu não tô conseguindo engolir nem saliva. Olha, saliva é leve, né? Eu não tô conseguindo engolir saliva. Imagine o que mais que eu não tô conseguindo engolir. O que é que não me desceu, bateu aqui. Eu não engulo isso de fulano. Eu não engulo essa decisão que o meu chefe tomou. Eu não engulo a postura que a Adriana adotou na sala. Eu não engulo esse atraso de Rinaldo toda vez me atrapalhando. Seja o que for. Incontinência. Tem vários tipos de incontinência. Por exemplo, incontinência urinária, que as pessoas desenvolvem ao longo da vida, ou incontinência até das fezes. O que é que eu não consigo segurar? Incontinência é que eu não estou conseguindo segurar, prender. Pode ser uma coisa boa que eu queira manter na minha vida e eu não estou conseguindo prender, ela está se esvaindo. E isso reflete na incontinência urinária, por exemplo. Como pode ser alguma coisa até ruim. Mesmo assim, eu queria ficar, mas eu não estou conseguindo prender, manter, entendeu? Então, eu estou deixando fluir. O meu organismo está me obrigando a deixar fluir aquilo. Então, incontinência,
A conjuntivite, poxa, eu não estou conseguindo, ou a miopia, problema de vista, eu não estou conseguindo ver bem. Ótimo. Você pensa que você não está conseguindo ver bem o quadro, você não está conseguindo ver bem as coisas da própria vida. A ótica que você está usando está errada. A maneira de você ver, a percepção sua está distorcida. Você enxerga a sua vida de uma forma pessimista, por exemplo, ou você está enxergando uma relação que se rompe como perda e a sua percepção está errada e por isso você acordou com dor nos olhos, por isso que você acordou com uma inflamação, com terçol, com uma conjuntivite, enfim. O mesmo princípio vai demonstrar vários sentimentos, por isso que não tem uma regra de você pegar o manual e é batata, é isso, é aquilo, entendeu? O que mais? Pele. Quando você tem uma coceira, você coça mesmo, com alergia, não dá vontade de arrancar a pele. Ai, que vontade de arrancar meu couro. O que quer dizer isso? Você quer tirar a sua própria pele. Que sofrimento é esse que você quer lhe causar? Ou, eu não queria estar na minha pele. Você quer dizer, eu estou vivendo uma situação a pulso. Não, eu não estou nessa situação de coração. Eu não queria estar nessa relação, nesse relacionamento, nessa situação. A mesma coisa do ouvir inflamado. O que é que eu não quero ouvir? Ou até o que é que eu ouvi, mas eu não quero que entre. Tá aqui, ó. Tá aqui, mas não vai entrar, porque eu não queria essa resposta, entendeu? Então, isso é analogia e simbolismo dos sintomas. No final, como eu disse, ele vai dar mais umas regrinhas resumindo isso. Então, às vezes, algum princípio negativo que eu não quero demonstrar para a sociedade, mas que tem dentro de mim, e por isso eu não quero viver, não quer dizer que ele não exista, entendeu? O não vivido vai causar alguma coisa, como o mal vivido também. O excesso de alguma coisa que eu pratico, que eu digo, ou que eu sinto, que eu exponho, também vai causar alguma coisa. Tudo em excesso, né? E tudo que eu repudio, recrimino e recalco também tem um porquê, né? Aí, o outro item que ele traz é as consequências forçadas. Eu tenho a impressão que eu também toquei um pouco nesse assunto na aula passada, que é o que a doença faz? Eu não estou no método, eu estou revisando, repetindo o título central dessa minha ideia. Deixa eu ver, o mentor, por exemplo, tinha vários problemas de saúde. Não deu para ler tudo. Depois da aula eu respondo todos, tá, gente, que está no bate-papo. Falando do comportamento, consequência forçada. São comportamentos que eu tenho que mudar, a doença me propõe isso. Tem doença... Oi. Rapidinho, deixa eu só ler aqui, foi o que Kelly colocou, uma dúvida. O mentor, por exemplo, tinha muitos problemas de saúde, mesmo com todo o equilíbrio mental e emocional. Como explicar isso? Massa. Vê, como eu disse, e mais para frente vai ter esse item, de a gente não poder muito interpretar o sentimento do outro, o sintoma, porque vai depender muito do outro. Ivane, que tratou muito bem dele, deu uns toques a ele. Mas nego, além de tudo, eu vou usar a astrologia aqui, viu, Drico? Nego era peixes. Peixes é puro coração. Peixes, dá licença aqui ao momento astrológico, se envolve demais com o problema do outro. E não consegue se separar. Muitas vezes, Kelly, nego não conseguia dormir preocupado com o outro. E essa preocupação, pensa que não mexe na pressão, não. A pressão, quantas pressões de outros karmas ele não tinha? Pressão alta ele tinha. Ele vivia sob pressão. E isso desencadeava o aumento da pressão dele. Isso é uma interpretação grosseira que eu estou fazendo, porque são vários. Quantos problemas emocionais dos outros ele não aguentou e que também não afetou o próprio coração dele, sabe? Quantas vezes ele mesmo dizia, ele aconselha e ele queria deixar fluir. Mas às vezes é difícil ele dar um conselho e a pessoa não seguir, ele sabendo onde ia dar aquilo, entendeu? Então, o fluir, deixar a vida circular normal. Ele dizia que tinha dificuldade nisso e ele tinha problema de circulação. Tem vários aspectos que ele engolia. Ele tinha que se submeter a algumas coisas que ele não queria, porque ele tinha que respeitar o livre-arbítrio. E ele viu muita gente sofrer. Então, assim, são vários contextos. Além de, antes, ele também não ter tanto cuidado com o corpo físico dele, que a gente reclamava muito, até chegar ao ponto dele ter passado por um processo e refletir. Porque observem que, depois do problema que ele teve, daquele suposto AVC, nego reformou muitas coisas na vida dele. E quem acompanhou toda a história dele, ou viveu muitos anos ao lado, viu que ele mudou muitas coisas de comportamento ao longo da vida. E eu não falo de comportamentos físicos. Cione está aqui para comprovar, Cione. Por exemplo... Oi. Uma coisa interessante aí na pergunta do Cessi, do Kelly, né? Ela fala com todo o equilíbrio mental e emocional. E a gente precisa refletir
que isso é muito subjetivo, né? Equilíbrio mental e emocional. Porque a gente medir o equilíbrio de outro, eu acho que já é complicado medir o nosso, e medir do outro é muito, muito arriscado, né? É. E outra coisa, quando eu falo em desequilíbrio, eu não estou falando necessariamente tanto equilíbrio quanto desequilíbrio é tão subjetivo que a gente não pode nem julgar como bom ou ruim. Alguns desequilíbrios, inclusive emocionais, são necessários em muitos momentos da nossa vida. Alguns desequilíbrios mentais, na verdade, é um ajustamento psicológico para poder superar barreiras e traumas e algum problema que a mente e o aparelho psíquico não conseguiu resolver de outra forma que não se desequilibrando para se reestruturar. E só numa frase que Kelly falou, a gente consegue extrair um tema inteiro, não é verdade? E eu não estou falando de mérito ou demérito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou só querendo pontuar que quando a gente julga o equilíbrio, a gente coloca muita coisa em jogo, né? Isso é super interessante, foi muito bom ela trazer isso. E equilibrado de fato, eu digo assim, quando alguém me dizer que uma pessoa é muito perfeita, muito equilibrada, eu digo, tá onde? Tá na Terra? Não, meu filho, porque é equilibrado mesmo aqui. Normal, não tem ninguém não, viu? O planeta de prova de Agora não é, minha filha. Tá agora, encarnado, mas não é, né? né? Se estamos encarnados, algum desequilíbrio tem. Né? Eu não vou conseguir responder as perguntas do chat, tá, gente? Mas depois da aula, como eu fiz na aula passada, eu respondo tudo, mando resumo, faço tudo que vocês quiserem. E vou tentar agilizar, né, para ver se dá tempo de concluir pelo menos o método, para ver se dá para entrar em alguma doença ou responder alguma pergunta. Pronto, consequências forçadas. Oi. Fora isso, o nego já veio com esse problema cardíaco também, né? Ele veio, então, assim, algumas coisas foram desenvolvidas aqui, mas ele já veio com uma condição, com um princípio já para ser vivido, né? Exatamente. Independente do Dharma dele, ele veio viver essas coisas também. Sim, consequências forçadas. Método de questionamento profundo, né? A gente já viu algumas coisas, a analogia dos sintomas, a temporalidade, as causalidades. Agora, consequências forçadas. Vê como a doença é legal, é nossa amiga. A gente já viu no comecinho da aula, na semana passada, a polaridade. Todo mundo tem um lado positivo e negativo, yin yang, calmo, agitado, e que tudo é importante para o nosso desenvolvimento. A gente usar os dois lados, viver essas coisas na matéria também. Se a gente reprime e diz eu não quero nada desse lado, vira sombra e vai nos incomodar ao longo da vida. E ter contato com elas no mundo vai fazer a gente sofrer e se questionar, porque se a gente se incomoda com o outro ou com o mundo é porque tem na gente e a gente não trabalhou. Isso já foi dito outras vezes na EFE. Então, o que é a consequência forçada da doença, que é nossa amiga? Vamos sentar com a doença para tomar um café, porque ela é do bem, ela é o polo da saúde, outro polo da saúde. Ela diz que a gente tem que mudar algum comportamento. Ou é uma coisa que eu gosto de fazer e ela vai me impedir e eu vou ficar arretada, mas ao invés de ficar arretada que vai gerar outro problema, eu devia querer entender por que eu estou tendo que acessar esse outro polo. Ou é uma coisa que eu não suporto, não gosto de fazer e vou ter que fazer como tratamento para minha doença, para o meu sintoma, entendeu? Então, consequência forçada que a doença lhe obriga a tomar, lhe obriga a executar, é legal, porque obriga você a ter acesso a um outro polo que naturalmente você não teria, entendeu? Ia ficar uma sombra acumulada. Então, por exemplo, alguma doença que te impede de sair de casa e você é extremamente sociável, está dizendo que o polo da introspecção e do autoconhecimento você não está desenvolvendo. Eu acho que o mundo inteiro, o planeta Terra, estava muito, muito externo, muito, muito consumo, muito relação superficial, muita materialidade, mundo exterior. E aí ele teve que entrar numa reclusão. E tem gente que está sofrendo tanto com essa sombra porque não sabe ser só, não sabe buscar o autoconhecimento, que põe em risco e vai para a rua desde o começo da quarentena, porque não admite acessar essa sombra, porque não suporta se conhecer ou conviver consigo mesmo. Dói tanto que eu não quero acessar. Então, uma pessoa que gosta de bater perna e às vezes vai ter que ficar em casa, uma pessoa que gosta de falar muito, eu falo muito. Se eu estou com a garganta inflamada, ou se eu fiz alguma cirurgia em que eu não posso falar por conta da cirurgia, o ficar calado, o silenciar, é a doença me mostrando que polo, no momento da minha existência, eu preciso desenvolver. Então, ela é legal. Eu vou desenvolver isso. Quando eu passar por esse processo, não vai ser uma tortura para mim ficar em silêncio.
Agora, se eu não aproveito a oportunidade que eu estou com raiva da doença, porque eu acho injusto, porque eu não queria estar passando por isso, eu não admito, e eu não aproveito nada disso, eu sou uma ignorante, eu sou uma burrinha. Assim como algumas pessoas não estão aproveitando a quarentena de forma positiva, estão com raiva, estão sentindo uma injustiça, estão trancados dentro de casa e vão sair, muitas vezes, de uma pandemia com o mesmo pensamento, sem ter evoluído nada. E eu lamento, isso é muito triste. Então é isso, a consequência forçada, de forma resumida, é isso. Ela fazendo você pensar e acessar um polo que você não quer, mas que você precisa. Tem coisas que você engessou e que às vezes nem lhe pertence, é do seu pai e da sua mãe. Não gosto de fazer isso. Não gosto de comer isso. Odeio comer tal coisa, nem experimenta. E esse engessamento vai lhe fazer muito mal ao longo da vida. Então, se a doença lhe obriga a comer, fazer, dizer coisas que você não gosta, converse, tente entender por que ela está fazendo isso, ok? E aproveite. Vamos tentar, depois desse tema, gente, ou até depois de vocês lerem o livro, ver a doença como uma forma diferente. E pelo menos quando a gente estiver doente, a gente não fica com raiva da doença, né? Porque isso já é um processo difícil. Não aceitação gera um outro processo, né? Deixa eu ver. O outro item do questionamento profundo é o significado dos sintomas comuns, o significado comum dos sintomas contraditórios. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, e eu estava conversando também com a Marcela sobre isso no começo da aula. Cada sistema funciona de um jeito, e conhecer como o sistema funciona fisicamente faz você comparar como é que funciona a emoção ligada àquele sistema seu que está com doença, que está com sintoma, que está desorganizado. O sistema reprodutor, digestivo, vamos pensar no digestivo. O sistema digestivo, aí eu me alimento, ela vai processar a comida, digerir, é uma coisa material, ela vai digerindo e vai expelir. Ele passa por várias situações, ele vai processar, digerir, mastigar, eu vou processar, mastigar a situação. Eu pego uma situação para resolver na vida, eu não tenho que mastigar bem aquela situação. Depois vou digerir, aceitar, né? Vai aquele processo de digestão. Depois eu vou ver o que é que eu aproveito daquela situação. Eu estou falando dos alimentos e da vida, tá, gente? Vou ver o que é útil daquele negócio que eu comi, às vezes é uma coisa que eu nem gosto. Mas eu vou ver o que é útil. E depois eu vou expelir o que eu não presto, o que não presta para a minha vida. Seja alimento, seja situações. Então, qualquer problema que eu tenho físico no estômago, aqui, na garganta, em todas as partes que faz parte da digestão, do sistema digestivo, vai me trazer uma coisa similar à função daquele órgão, entendeu? Então já é uma dica boa. Mas o que é que o significado comum de sintomas diferentes quer dizer? É que eu posso ter um problema no intestino, por exemplo, eu posso ter prisão de ventre ou eu posso ter diarreia. E está associado ao mesmo princípio, que é o que a gente quer descobrir, qual é o princípio que rege aquele sintoma. Vamos supor medo. Eu tenho medo, estou com medo de terminar uma relação. Estou num relacionamento assim que está me deixando insegura. Então, eu posso ter diarreia ou outra pessoa pode ter o mesmo princípio e ter prisão de ventre. Então, para os dois casos, tanto a prisão de ventre como a diarreia, a recomendação é descontraia, relaxe. Relaxe, porque você está querendo reter uma coisa. O intestino quer reter. E você tem que deixar expelir. Ou o intestino já está vendo, já está expelindo e você está com medo disso, entendeu? Descontraia, relaxe. Então, o significado é comum, é o medo, mas ela vai afetar as pessoas de modo diferente. Tem algumas pessoas que já sabem, toda vez que eu tenho medo acontece isso, né? Ou toda vez que eu tenho raiva, dói o estômago. A outra diz, toda vez que eu tenho raiva, dói minhas juntas. Algumas pessoas já conseguem associar, mas o sentimento é o mesmo, o princípio é o mesmo e os sintomas são contraditórios de acordo com as pessoas, ou de acordo com a fase da vida. Uma pessoa, às vezes, pode, no começo da existência, uma criança com medo da separação dos pais podia ter prisão de ventre, porque ela queria o casal juntos, e com o tempo de vida, ela pode reagir ao medo com diarreia, quando for adulta, entendeu? Então, por isso que ele diz, o mais importante é você se catucar, você conhecer, você entender qual é o princípio que rege, como é que funciona aquele órgão, mas como você está, porque é diferente do outro, tá? E, às vezes, quando você vivencia muito um dos campos da ação, não quer dizer que você não tenha problema dele, por exemplo. Tem aquele ditado, cão que ladra, mas não morde. Eu gosto desse ditado. Às vezes as coisas parecem, mas não são. Assim como uma pessoa muito tímida, que é muito tímida, ela pode ter problema de insegurança, e uma pessoa contraditória a isso, muito falante, também pode ser muito segura. Dá para entender?
Eu falo demais, é porque eu tenho insegurança. E eu não quero, eu quero disfarçar isso. É melhor eu falar muito para ninguém perceber. E isso eu faço de forma inconsciente. Ou eu sou tão insegura que eu não quero nem abrir a boca, porque eu acho que eu não vou ser entendido, não vou ser amado, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que tem problemas sexuais, ela pode tanto ter uma vida sexual com muita dificuldade de se relacionar e ter problema com libido, bababá, como ela pode ter uma vida sexual bem ativa e desregrada. E não quer dizer que ela não tenha problemas na esfera sexual. Às vezes você vê uma pessoa, eita, aquela pessoa é o pegador, né? Aquele dali só faz contar vantagem. E às vezes o grande questionamento da vida dele é com a sexualidade. Já é desregrada por isso, porque ele não quer acessar um princípio por trás daquilo. E aí ele se comporta daquela maneira, entendeu? Agressividade, da mesma forma. Eu posso, uma pessoa ser bem zen, falar bem baixinho e tá se comendo por dentro, se corroendo de agressividade. Como eu posso ver um explosivo e ele visivelmente ter agressividade, entendeu? Então é isso que é a contradição. A gente pode se comportar de maneiras diferentes e o corpo pode mostrar de maneira diferente e o princípio ser o mesmo. Por isso que tem gente que diz, desconfie dos sonsos, desconfie dos tímidos, porque às vezes o tímido pode não ser tão tímido e o soltinho, o extrovertido, o falante, pode não ser também tão verdadeiro aquela espontaneidade dele. E aí, ainda nesse aspecto, ele diz que um problema pode demonstrar resistência. Você trata de um jeito e ele vem de outro, de outro, de outro. Por exemplo, pressão alta. Eu tenho vivido um momento da minha vida, por exemplo, cheio de pressão psicológica. No meu corpo, ele vai se manifestar, por exemplo, no pressão alta, o sintoma. Eu tratei, tomei remédio, mas eu não curei a situação. Então, a pressão alta está sob controle, mas eu estou com muita pressão psicológica. Um torcicolo, uma tensão muscular, um tônus muscular muito elevado. Que tensão muscular? Primeiro foi pressão alta, mas eu tomei remédio e não tratei a causa real, aí virou uma tensão muscular. Ah, mas aí eu tomei um relaxante muscular. Já 2 remédios que eu tomo. E aí eu desenvolvo uma pressão ocular, por exemplo, um glaucoma. Ao longo da vida, foi tanta pressão que eu não trabalhei de verdade, virou pressão alta no olho. Ou até tratei, estou usando colírio, está sob controle a pressão. Eu posso desenvolver um abscesso. A pressão somatizou e virou um abscesso dentro de mim. E assim, consequentemente, vocês vão percebendo e fazendo analogia com pessoas que vocês conhecem, que as coisas vão progredindo e vão procurando outras coisas no corpo, mas que se você catucar, sempre vai se revelar sobre o mesmo princípio, tá? Deixa eu ver outra aqui. Sim, tem outro exemplo aqui que eu acho interessante ver, que é importante para a gente procurar a importância de descobrir de fato, de se aprofundar. Uma criança, quando aprende matemática, e eu acho que todo mundo aqui, menos Tiago, deve ter passado por isso, ela aprende o básico do que a professora quer ensinar, porque o nosso sistema, o nosso método de ensino também é muito falho, né, Tati? Então, aprende a matemática, mas ela não entendeu o funcionamento, a lógica por trás daquilo. Ela vai fazer o básico com muito custo. Vai fazer assim, 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 porque a professora mandou. Mas ela não entendeu a explicação real de como funciona. Então, fazer o exercício daquele assunto para ela vai ser sempre uma tortura. Mais para frente, quando ela chega na 8ª série ou na faculdade, ela entendeu a fórmula, como foi construída, ela entendeu o porquê daquilo, passou a fazer um sentido. Ela vai fazer aqueles problemas que ela fez outrora super fácil. Assim também na nossa doença, no nossos sintomas. Se a gente não entende uma situação, a gente vai ter muita dificuldade. Quando a gente entende que tem lógica aquilo dali, se tem lógica, eu já desmonto o processo de tortura na minha mente, porque eu estou encarando de uma forma diferente. Então, eu vou passar pelo mesmo processo, com essa informação, e não vou sofrer tanto. Dá para entender? Isso é a maturidade, né? Deixa eu passar aqui pelo outro item. E me passaram já uma vez esse exercício, e eu passo para vocês também. Um exercício também passei na aula passada para alguns, né? Alguns estavam aqui, quer dizer, viram. Escrever seus sentimentos, o que é que passa na sua vida e na sua mente hoje. Só os sentimentos mesmo, não precisa nem botar sintoma. Porque durante a semana, durante os próximos dias, se surgir algum sintoma, você já registrou o sentimento. O item seguinte que ele traz é níveis de escala, que é a progressão desse processo. Então, eu vou ser bem rápida nele. Já é 8:45.
Primeira coisa que aparece é a expressão psíquica. O que é isso? As ideias que a gente tem, que está na cabeça da gente, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas fantasias, tudo começa por aí, nessa expressão psíquica do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonho, do que eu planejo, está aqui. E aí esse princípio vai desenvolver um distúrbio funcional. Então, alguma coisa dentro de mim não vai funcionar muito legal, mas às vezes eu não dou nem cabimento, nem importância. Aí ele vira um distúrbio físico, que pode se manifestar através de uma infecção, de uma inflamação, de um ferimento, ou mesmo de um acidente, como eu já falei. E aí, se eu não consigo trabalhar, ou ainda não me chama muita atenção, vai virar um distúrbio crônico. A doença está estabelecida e é crônica. E é normalmente quando chega nesse nível que eu quero trabalhar, que eu quero curar, que eu quero ajuda, porque já está impactando em alguns aspectos da minha vida. E do processo crônico, do distúrbio crônico, pode gerar, se eu não cuidar devidamente da parte física e da causa real, ele pode gerar um processo incurável. Por exemplo, a ponto de modificar um funcionamento de um órgão, a ponto desse órgão desenvolver um câncer, a ponto desse órgão, sei lá, desenvolver uma cirrose hepática e eu precisar de um transplante, de uma cirurgia, de uma quimioterapia, de uma intervenção maior, que só o aspecto psicossomático, subjetivo, tratado, não vai adiantar, entendeu? E aí, desse processo incurável, eu posso chegar à morte. Alguns finais das nossas doenças, nós acompanhamos, é a morte. E ainda tem mais, nem com a morte eu posso ter chegado ao leito de morte, eu posso ter morrido e não ter trabalhado o princípio. Passei por todas essas etapas e tive chances de trabalhar desde o começo, quando era apenas uma ideia, né? É uma ideia que me desagrada, é uma ideia que é negativa, eu posso trabalhar, mas não trabalhei. Aí tem o distúrbio funcional, o distúrbio físico, a doença crônica, o processo incurável, a morte, mas eu ainda nem descobri esse princípio. Passa para outra vida. E aí é quando o autor diz que a deformação congênita, a perturbação de nascença, que é o karma, você já nasce com aquilo. Isso é o número 7, é o último item da lista, que faz você voltar para o primeiro, porque você já nasce com aquilo e remete para aquela ideia e você já começa a tentar trabalhar em outra vida. Alguém quer falar? O último item do processo, desse método de aprofundamento, né? Desse questionamento profundo, método de questionamento profundo, você conversar com a doença, é a cegueira pessoal. O que é a cegueira pessoal? Eu acho que é uma coisa que dificulta muito a gente, é querer se enxergar, o primeiro passo é esse, na verdade, a cegueira pessoal, eu acho que devia ser o primeiro que ele devia abordar, porque aumentar o conhecimento de como funciona o homem, o nosso funcionamento, como nós funcionamos, é o primeiro passo, a gente tem que aumentar, tem que expandir, e é isso que a gente diz que busca quando procura a espiritualidade, a psicologia, a terapia, a filosofia, mas é tão difícil às vezes enxergar que a gente diz, antes eu não soubesse, eu não quero acessar isso não, eu quero deixar para trabalhar isso em outra vida. A gente não diz no aspecto emocional, um comportamento, e isso fica para outra vida. Mas antes de chegar na outra vida, você vai adoecer disso. Então é melhor começar a trabalhar nessa. E essa cegueira pessoal faz a gente querer tratar o outro. Por exemplo, eu posso estar falando aqui de uma doença causada pela agressividade e você está lembrando, poxa, fulano lá no trabalho, vou dizer a ele, disse que o estômago dele é porque ele é agressivo. Sim, mas você já procurou os seus sintomas e os seus sentimentos? Ou vem alguém, senta do seu lado e você começa a conversar e dá o diagnóstico, você interpreta direitinho porque que ele está sentindo aquilo. Você é capaz de analisar os órgãos dele todinho, mas aí você não é capaz de analisar o seu você paga para alguém analisar. E quando analisa e acerta que toca na ferida, não sei se Ivane está aí, a pessoa a princípio nega. A pessoa não é isso não, eu não sinto isso não, acho que enganou aí o teu método, né? Porque quando dói muito, a gente rejeita. Então, o pior cego, de fato, diz o ditado popular, é aquele que não quer ver. É que não faz o esforço para ver como faz no outro. E aí eu vou para a Bíblia. A gente vê o cisquinho que está no olho do outro, mas não vê o arqueiro que está no olho da gente, né? A gente vê a dorzinha de cabeça do outro, mas a gente está com câncer e não consegue enxergar qual é o princípio que me fez desenvolver esse câncer. E aí, eu não sei se o Edja também está na sala, mas eu vou lembrar de quando a gente faz consulta com o Edja de florais. É uma consulta inspirada, né? Você puxa 7 cartas e nessas cartas tem o nome da flor e os sentimentos a serem trabalhados. E ela costuma dizer, esses sentimentos estão tão guardados às vezes que você vai puxar a carta e vai dizer, bateu não, que eu não tenho inveja de ninguém, porque falou de inveja, de ciúme. Não sou eu não, essa pessoa. Não é não, né? Mas você quer o floral para trabalhar
algum sintoma físico que tem tudo a ver com isso. Aí você não reconhece porque dói, incomoda você. Por que você diz que não tem inveja e ciúme? Porque você repudia isso, você recrimina quem sente. Você acha muito feio sentir inveja. E você mesmo não tem, não. Tem. Essa inveja e esse ciúme pode ter sido da sua irmã que nasceu em 1956. Você era única quando ela nasceu. Você teve uma inveja do amor que a mãe dava. Você teve ciúme, por exemplo. Tá guardadinho aqui na sua mente. Fora que também os florais que ela trabalha pode estar tratando coisas de outras vidas, então fica mais difícil ainda você admitir que carregou por tanto tempo tais sentimentos. Então é isso. A cegueira pessoal, o não querer se enxergar, dificulta muito o processo. Eu acho que isso devia ser o primeiro passo. É dizer, oi, vai doer, mas eu vou querer catucar. Então, em regra geral, é bem correto afirmar que quando a interpretação que está sendo feita se relaciona com uma força contrária, em que eu rejeito, eu cheguei ao diagnóstico, alguém me disse, ou eu mesmo me interpretando, catuquei, menino, deu isso, deu que eu sou invejosa. Total rejeição. Enquanto mais rejeição eu tenho, mais é o caminho. Se atingir o alvo, na essência da minha estrutura, provoca mal-estar, gente. Que se a gente está catucando para descobrir o que causa doença, é princípio que a gente considera negativo. Então, é princípio doloroso. Se doeu, é porque está certo. Porque se não doesse, eu descobri que é tal coisa. Não doeu, não é não. Porque se não doeu, não gerou a doença, não gerou o sintoma, não gerou o mal-estar. Então, você não tem que ter trabalhado isso. Você não precisa trabalhar isso. Logo, não é isso. É óbvio? Não faz todo sentido. E aí, gente, eu agora vou para o resumo das regrinhas. Vou recapitular, tá? Esse trabalho que a gente fez hoje foi o método de questionamento profundo, tentando fazer que coisas eu posso observar nos meus sintomas, como é que eu posso conversar com a minha doença, o que é que eu posso observar, porque a gente viu que as causas reais, a época e a sincronicidade dos sintomas, né? A minha rejeição para isso, que é a cegueira, as coisas contraditórias em que eu posso comparar entre sintomas, o nível de escala que aparece, a gente viu tudo isso. E para resumir, depois de cada item desse, que é mais de uma página, 2, 3 páginas do livro, ele traz uma regrinha. Aí eu deixei as regrinhas, separei todas e botei numa sequência para ficar mais vivo na mente da gente, mas eu mando para vocês também. Regra 1, vai falar das causas. Ignore as relações causais aparentes no nível funcional. As causas que eu julgo física, que está atrapalhando meu funcionamento. Ignore quando foi interpretar de fato os sintomas. As causas existem. Essas causas eficientes, que é ligada à matéria, ao passado, essas causas existem, mas não substituem as interpretações. Então, o mais importante é interpretar. Ignore as causas. Quem fica, mas eu adoeci por quê? Vou buscar qual foi a bactéria, vou buscar foi a chuva, se foi a temperatura, ok. Mas, para além disso, o que importa é a interpretação. Não importa a causa química, física, fisiológica, enfim. Não importa o motivo da existência disso, importa que existe, importa o conteúdo disso daí, ok? Regra 1. Regra 2. Analise com precisão em que momento o sintoma surgiu, que foi aquela parte da temporalidade que eu falei. Surgiu nessa época em que o mundo está assim, eu estou sentindo isso, ou que minha vida está assim, eu estou sentindo isso. Lembre-se exatamente da situação da vida que você estava vivendo. Sentimentos, pensamentos, sonhos, fantasias, preocupações, acontecimentos, as notícias recebidas, sabe? Tudo isso contextua o sintoma. Regra 3. Abstraia o acontecimento sintomático no corpo, formulando em termos de um princípio. Eu não vou me prender no que eu estou vendo no meu corpo, sentindo de dor. Eu vou me prender no princípio. Entendi, está doendo isso. Mas qual é o princípio que está por trás disso? Aí a gente faz aquela pergunta que geralmente vem logo na cabeça da gente. O que é que eu estava pensando? O que é que pode ser? E geralmente a primeira resposta é muito honesta. Se alguém te perguntar de repente, como o nego fazia algumas dinâmicas, perguntava uma coisa que você não tinha tempo para responder, a primeira resposta geralmente era honesta. Se ele mandasse você pensar uma semana sobre você e trazer a resposta, você ia formular de modo que escondesse um pouquinho a situação, porque você não queria se expor, muitas vezes, enfim. Então é isso. Formule em sentido, em termos de princípio, e não o sintoma em si. E transfira esse modelo para o plano psíquico, fazer a relação com o que eu estava pensando e sentindo. Uma dica é ouvir como as coisas são ditas, que é aquilo, né? Eu não estou conseguindo me curvar, eu não estou conseguindo virar o pescoço, que é olhar para o outro lado, é olhar para outro ângulo. Eu não estou conseguindo falar. Então, a dica é essa. Escute como é dito o sintoma, certo?
mas formule, catuque o princípio disso tudo. Regra 4. 2 perguntas para se fazer. O que esse sintoma está me impedindo de fazer hoje? E o que esse sintoma está me obrigando a fazer? Quando você descobrir o que é que ele está proibindo, o que é que ele está lhe obrigando a fazer, ajuda a descobrir qual é o princípio, porque vai falar qual é o polo que você é obrigado a trabalhar. E aí está a sua sombra. A regra final, que foi esse último que a gente acabou de falar, que incomoda a interpretação, bababá, da cegueira pessoal. A regra final é: se a carapuça serviu, use-a. Descobri, doeu, não concordo muito, mas eu vou trabalhar, eu vou usar. E aí, gente, oba, que o tempo eu consegui controlar mais um pouquinho. Ele vai trazer vários funcionamentos de sistema, como eu falei, vai trazer vários órgãos e vai trazer no fim de cada capítulo algumas perguntas, dando dica de coisas que a gente pode se perguntar. 3, 4, 5 perguntas por problema, por órgão. Mas para dar ideia de você fazer umas outras. E aí eu quero ir para a parte do que fazer, porque eu tenho 15 minutos ainda, mais ou menos, né? Então eu vou falar o seguinte, vê. Ele traz no quando termina isso, que para mim eu considero como o livro ter 2 partes. Essa parte para mim é a introdução, que dá base a tudo. E aí depois vai para o funcionamento do sistema e das doenças, que quando eu li pela primeira vez, eu considerava essa parte mais importante. Eu não queria entender a introdução, essa parte grossa. Eu queria pegar nos sintomas para ver logo o que é que eu tenho, como é que é, entendeu? Depois que eu entendi que tem todo esse embasamento para como a criança precisa entender o que está por trás daquela fórmula, daquele problema matemático, quando eu estou embasada dessas coisas que eu estou trazendo hoje, eu consigo nem me prender tanto no livro para entender cada doença, sabe? E aí ele começa no capítulo primeiro dessa parte, falar sobre a infecção. Tudo no livro ele vai fazer analogia, ele vai explicar como é o processo de infecção, como é o processo inflamatório, e aí ele compara que é assim que a gente se comporta na vida. Então, por exemplo, a palavra inflamação. Inflamação. Se alguém aqui está com alguma inflamação, a tradução da palavra significa inflamar, significa por fogo. Então, tem alguma coisa que está inflamando na minha vida. Se eu estou com a vida quase pegando fogo numa situação, e aí eu gero alguma inflamação dentro de mim. É um conflito que se manifesta na forma física. Uma inflamação é igual a um conflito, uma guerra. Eu estou em guerra em alguma situação da minha vida, super conflituosa. Não sei se eu faço isso, se eu mantenho, se eu libero, se eu desapego, se eu vendo, se eu caso, se eu digo a real e a gente fica só amigo, se eu caso, se eu compro bicicleta, se eu mato, se eu morro. Estou em conflito, estou na guerra. E aí ele explica isso de que a elevação da temperatura é um dos processos da inflamação. Ele explica como funciona, que nem uma guerra. O corpo se arma para se defender daquela inflamação, daquele intruso, daquele agente causador, que nem uma guerra. Primeira coisa é o estímulo. Acontece de entrar um bacilo, digamos, no corpo. Um conflito de fora, que seria o bacilo, a representação, e estimula o processo todo. Primeiro, ele vai procurar a área do corpo que está mais sensível, que a medicina vai chamar de loci minoris resistentiae. Eu acho que é assim, que é a partezinha, a deficiência do órgão. Então, ele vai procurar ali. E aí ele começa uma fase que chama de exudação. Os bacilos vão ficando mais fortes, e aí vai inflamando. Os fluidos corporais correm para aquele lugar ali, para tentar irrigar, e aquilo começa a inchar. E começa, às vezes, a elevar a temperatura. Você toca numa parte inflamada, ela é quente, né? É o corpo brigando, o negócio está pegando fogo ali. E a nossa atenção volta, porque a gente, às vezes, só percebe a inflamação quando ela está com uma íngua, quando está uma coisa quente, quando está visível. Aí aumentou a temperatura do local, não estou falando nem de febre ainda, porque febre é a defesa, né? Aí esquentou aqui,
febre, porque a febre não é uma coisa negativa, é mostrando que seu corpo está funcionando. Eita, a conexão de Suzana faltou. O corpo está esquentando porque está juntando essa energia para tratar aquilo. Se os bacilos forem perturbados e vencidos, se o corpo deu conta, às vezes até sem medicação, seu sistema imunológico estava bem, enfim, e vence, ótimo. Se não, a febre vai aumentando, quer dizer que o bacilo pegou toda a energia que você tinha, ele foi mais forte que você. Se você conseguiu reagir bem, vai ter o alívio da inflamação. Normalmente, vamos pensar no furúnculo, alguma coisa assim, vai se juntar um pus amarelo, que é feio, né? Mas aqui é uma reação do corpo. E que você venceu, que a sua imunidade conseguiu provocar aquilo. Aquilo dali é a morte do bacilo. É mais ou menos assim. Ivone eu explicaria melhor. E a vitória foi para um dos lados, porque na guerra, porque na guerra não tem vencedor, na verdade, né? Mas supondo que a vitória foi para um dos lados. Se você venceu o bacilo, a vitória é sua. Mas qual é a grande vitória? É a experiência. Porque da mesma forma que seu corpo teve experiência com aquele agente invasor, e quando ele tiver de novo, ele vai reagir melhor, porque ele já sabe o macete todo. Na vida também, a sua primeira queda dói mais, a segunda já dói menos. E de tanto cair e sofrer da mesma coisa, você vai criando a carcaça, não é isso? Você vai entendendo como se proteger ou como trabalhar aquilo dali. Mas digamos que não foi suficiente. Aquela infecção foi aumentando, aumentando, seu corpo não deu conta. Você morre e o bacilo vence. Então, venceu o bacilo, a guerra. E aí você só na outra encarnação é que vai usar aquela informação e tentar desenvolver melhor, né? E quando a doença é crônica, por exemplo, também o bacilo venceu, se estabeleceu no seu corpo, tá tranquilo lá, agora ele manda. E aí você não pode fazer muita coisa. Então é só para vocês terem uma ideia. Isso é como ele explica a infecção. E aí ele vai falar do sistema imunológico, porque o que é o sistema imunológico? É a resistência. Resistir o invasor. E vai falar de como você também resiste às coisas na sua vida, os intrusos, as coisas negativas, que são os seus intrusos, na sua vida. O modo como você reage a isso também fortalece o seu sistema imunológico. Então, se você está com o sistema imunológico fraco, está dizendo também que na vida você está sem muita resistência. Você não está se armando muito, lutando para defender as coisas que são necessárias. E então ele começa a falar dos sistemas. Eu vou tentar falar rapidamente, mas eu preciso do feedback. Tá todo mundo me ouvindo? Alguém me diz que está ouvindo se eu estou muito rápida. Tá, não, tá tranquilo. Estamos te ouvindo, tá tranquilo. Tá massa. Então, a respiração, por exemplo, que é o primeiro sistema que ele traz, eu já falei, traz os aspectos de dar e receber. O pulmão, a gente respira, entra ar, faz as trocas, sai ar. É uma maneira de comunicar-se com a vida e de trocar o ar com a vida lá fora. É o contato que eu tenho com o exterior. E isso também com as pessoas. Se eu tenho problemas respiratórios, que é a integração com o todo, eu estou com problema de me conectar, ou de doar alguma coisa para o outro, ou de receber. Muitas vezes, fica uma dica, órgãos duplos como pulmão e rim tem muito a ver com relacionamento. Relacionamento que eu digo conjugal, certo? Rim é 2, pulmão é 2, pronto, tem muito a ver com isso. Mas também fala de relacionamento como uma forma geral, tá? E a respiração é uma das coisas mais importantes da vida. Então, uma doença no lado respiratório é muito sério, porque Deus soprou dentro da gente. É assim, é o significado da vida, né? Assim, é por onde começa tudo. E dentro da respiração, ele vai trazer algumas doenças, desde gripe e resfriado, que eu já falei, né? Eu tô por aqui, né? Tem que expulsar isso que tá dentro de mim. A tosse e o espirro, quando eu tô gripada, eu não tuço. Quando eu tuço, as pessoas não se afastam. Agora, na época de Covid, então, meu filho, se afasta mesmo. Se eu tossir ou espirrar perto de alguém, a pessoa fica com medo, né? Se afasta. Então, se eu estou tossindo e espirrando, quer dizer que eu estou querendo afastar as pessoas de mim, a nível inconsciente, entendeu? A gripe está me afastando das pessoas. A tosse, o espirro. A garganta inflamada, eu não estou engolindo, eu não quero deixar entrar alguma coisa. A gente tem órgãos de contato, né? A pele é o maior órgão de contato do corpo humano, né? É o maior órgão, na verdade. E é um órgão de contato, é onde a gente toca, onde a gente sente o outro. O pulmão também é considerado um órgão de contato, porque você troca o ar com a pessoa e você faz uma integração, você faz esse contato. Então, também, se você tem problema de pele ou de pulmão, significa que você tem problema no contato com o outro. Aí ele vai trazer asma, ele vai trazer
bronquite asmática, pneumonia, algumas situações. Tem doenças, como, exemplo, como pneumonia, vai atacar o pulmão, então você tem que ver os aspectos do funcionamento do pulmão e ver o lado subjetivo, mas você também tem que ver que pneumonia é uma infecção, né? Então, olhar também o lado da infecção, como é que acontece, para ver o lado subjetivo disso. E sempre ver que órgão ataca. Seja qual for a sua inflamação, a sua infecção, você tem que ver o processo inflamatório que eu já falei, que é da infecção, que tem a ver com a guerra, com o conflito, mas tem que ver em que parte está se dando, porque vai ser uma outra informação importante. Alguém falou não falou de asma, mas tem a bronquite asmática. Eu acho que a Andresa me falou da bronquite asmática. Eu mandei o resumo para ela, mas bronquite asmática, o livro diz que é querer receber em demasia, no nível inconsciente, que achar que as pessoas deviam dar mais à pessoa, entendeu? E por conta disso também a pessoa pode querer manipular. Eu expliquei isso, acho que para Marcela. O asmático, de certa forma, manipula, porque ele requer atenção. Não pode ter pelo de bicho, não pode ter tapete, tem que trocar as cortinas. Fica uma preocupação na casa, por exemplo, se tem uma criança asmática. É um modo dela manipular um ambiente, para o ambiente olhar para ela. É um desejo de poder, desejo também de poder controlar o ambiente, tá? E também o desejo de se isolar. Pode ser de se isolar, porque tem a ver com contato, né, com ida e vinda. Tem a ver com sensação de inferioridade. Tem a ver com não articular verbalmente a agressividade e aquilo sufocar. Mas no fim, no frigir dos ovos, eles falam de ansiar por amor. Diego está pedindo para eu falar da relação de enxaqueca e dor de cabeça. Ô, Cécile, rapidinho. Só que eu me lembro de ter visto que em algumas matérias assim na internet falando que as crianças índigo elas tendem a vir com problema asmático, alguma coisa assim, porque elas não conseguem adaptar direito ao corpo físico, sei lá, alguma coisa desse tipo. Eu não li sobre as crianças índigos, mas sabendo que elas são super sensíveis, talvez ela tenha dificuldade de entregar até, de achar que não precisa. Como eu disse, tem umas coisas que são contraditórias. Seguindo esse raciocínio dos sintomas contraditórios, às vezes, o que é que acontece? Eu não disse aí desejo de manipular e de ter poder, e também desejo de se isolar. Como acontece no asmático o processo? Eu não sei explicar tecnicamente bem, mas às vezes ele tem dificuldade de soltar o ar, não só de receber. Tem o processo como acontece no pulmão, o ar também tem dificuldade de sair. É como se, aí eu estou imaginando que na criança índico seja isso. Ele achasse que não precisasse de tanta atenção, entendeu? Então ele não precisa tanto assim para mim. Talvez aconteça essa coisa contraditória também, tá? Drick pediu para eu falar um pouquinho de enxaqueca e dor de cabeça. Quando vai falar de enxaqueca e dor de cabeça, ele vai primeiro para o capítulo que é a cabeça. E aí ele vai trazer as questões, por exemplo, porque tem várias explicações, como eu disse, para vários princípios para os problemas. Mas o que é a cabeça? A cabeça é a parte superior do corpo. Então aí já existe a polaridade, a parte superior e a parte inferior. Existe também razão e o sentir, coração e cabeça, que são aspectos diferentes, também uma polaridade. Aí eu vou dar uma das ideias, por exemplo, e aí você também investiga mais, mas eu sou uma pessoa que prefiro priorizar a cabeça, prefiro priorizar a razão. Estou muito focada no momento em estudo, em racionalizar as coisas da vida e não quero sentir muito. Então, se eu estou nesse processo, eu posso desenvolver dor de cabeça. Processo ou de me focar nos estudos ou de não querer me relacionar muito com o lado afetivo, com o lado emocional. Se eu for explicar uma coisa, eu não vou explicar como eu sinto, eu vou explicar como racionalmente funciona a minha vida, a minha percepção, entendeu? Isso é um dos aspectos. E tem a enxaqueca também, que geralmente é de um lado só, inclusive, a enxaqueca, né? Foca de um lado. Então, já foca que você só quer um lado da polaridade, para começar. Você só quer enxergar, racionalizar as coisas de uma perspectiva, por exemplo. Você só quer ter aquela opinião. Um pensamento fixo pode dar dor de cabeça. Mas ele também traz os aspectos de problemas com a sexualidade. Porque se você tende a sentir a dor de cabeça, você está separando o corpo da cabeça, você está priorizando a cabeça. Então, tem aspectos da sua sexualidade, que pode ser até da infância e tudo mais. E aspectos de sexualidade, gente, entendam como várias. Porque são vários. Eu não vou citar os problemas aqui, nem ele cita, mas pode ser. Você pode ter tido problemas na infância, mas você pode
não aceitar ter relações. Você pode ser sacerdote e não está bem trabalhado aquilo dentro de você. Você está seguindo o sacerdote por outro motivo, mas você queria, na verdade, estar se realizando sexualmente, entendeu? Você pode reprimir a sexualidade por achar puro, sujo, ou você pode querer estar realizando a sua sexualidade, tendo relações e não está podendo, enfim. Mas você tem conflitos a estudar nessa área. É uma das possibilidades da dor de cabeça, principalmente da enxaqueca. É isso, você separa o corpo da cabeça. Então, você quer viver esse lado e não quer viver as situações inferiores. E numa delas está a sexualidade. Então, pode ser a sexualidade, como pode ser também o lado afetivo. Que você tem problemas e separou, você tem muito problema nessa área, às vezes com família, num casamento, e você separa, que não quer mais sentir, eu vou só racionalizar, não quero nada que me emocione, entendeu? É uma das situações, mas é tão profundo, e ele traz umas perguntinhas. Deixa eu ver aqui se eu acho as perguntinhas da cabeça aqui, rapidinho. É muito interessante, gente, mas é como eu disse, ele não é um manual. É muito bom ler primeiro como é que funciona a cabeça, quais são as funções da cabeça, para depois ver os problemas, porque ele vai explicar um pouquinho os problemas e você, como tem informação de como funciona a cabeça, também vai linkar com suas situações mais íntimas. Olha o que ele manda perguntar no final do livro. Quem sofre de dores de cabeça ou tiver enxaquecas deve fazer assim as perguntas. Como estou quebrando minha cabeça? O que é que eu estou insistindo? Minha cabeça está quebrando com o quê? Subjetivamente. Então, por isso está causando a dor. Em cima ou embaixo, estou no equilíbrio dinâmico dentro de mim? Eu dou esse equilíbrio. Eu estou me esforçando demais para subir, cobiça, tem a ver com cobiça, com ambição. Eu quero subir muito na empresa. Então, subir essa parte superior, estou focando nisso. Então, pode dar dor de cabeça. Eu sou cabeçudo, cabeça dura, e tento derrubar os obstáculos com a cabeça. Veja bem, para o âmbito subjetivo. Eu tento substituir a ação pelo pensamento. Em vez de agir, eu teorizo muito. Em vez de agir, eu prefiro contar, falar, né, desenrolar nessa área, em vez de praticar. Eu estou adiando decisões e estou teorizando sobre elas, ou falando delas para as pessoas. Estarei sendo honesto no que se refere a meus problemas sexuais? Por que transfiro o orgasmo para a cabeça? Vê que interessante, gente. E aí, tirem suas próprias conclusões, cada um com as suas cabeças. Não é interessante? Mas vamos lá. Eu acho, deixa eu ver, são 9 e 9, eu acho que eu só consigo ver mais um dos sistemas. Tem alguém que quer muito? Ah, pronto, eu vou fazer a pergunta da asma, gente. Deixa eu fazer, porque mais de uma pessoa me falou em asma, e eu sei que tem gente aí na escola que sofre mesmo com asma, que sofreu na infância, e sei que tem criança passando por isso agora, tá? Tá totalmente dentro do tempo. Quem quiser fazer pergunta, aproveita agora. Porque eu vou fazer a conclusãozinha, mas eu vou para asma só para satisfazer algumas pessoas que me procuraram. Asma, as perguntas que eu posso fazer, isso é um caminho, tá? Em que âmbitos da minha vida eu quero receber sem dar nada em troca? Venha a nós. Consigo confessar conscientemente as minhas agressões? Que possibilidades disponho para expressar as minhas agressões? Como eu lido com o conflito entre a minha vontade de dominar e a minha sensação de inferioridade? Quais os setores da minha vida eu valorizo e quais eu respeito? Posso sentir algo de medo que fundamenta meu sistema de valores? Meu sistema de valores é baseado no medo ou impor medo, entendeu? Nas pessoas. Quais os setores da minha vida eu procuro evitar por considerá-los sujos, baixos e desinteressantes? Não se esqueça, sempre que se sente uma limitação, ela de fato é medo. O único modo de combater o medo é expandindo-se. A expansão ocorre se a pessoa deixar entrar aquilo que até agora rejeitou. E aí, gente, eu vou para o finalzinho. Eu vou fazer a conclusão do raciocínio do livro, porque aí, se sobrar tempo para a pergunta, ok, tá? Então, assim, o capítulo final mesmo, depois que ele trata desses sistemas e doenças, é o que podemos fazer. E antes de dizer o que ele diz, porque às vezes são coisas tão subjetivas, tão leves para a gente fazer, e até pequenas, a gente teme tanto, mas às vezes é uma coisa tão simples, que eu trouxe um pequeno poema, sem rima, de Manuel Bandeira. Alguns devem conhecer. Pneumotórax. Já ouviram falar? Diz assim, vê. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse.
mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e um pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. E eu vou interpretar. O caso era grave. Chegou no físico, atingiu os 2 pulmões, era muito grave. E ele queria tentar uma alternativa pela medicina. Ele fez, não, agora só dançando um tango argentino. E aí é o que eu considero, que às vezes as coisas estão na leveza, no você enxergar com leveza. Quando um problema é muito sério, muito forte, eu não consigo, eu já gastei toda a minha energia, eu tenho que ver nas coisas simples, ou pelo menos ter um momento para mim de prazer, de leveza. Porque se eu tenho essa pausa, se eu me cuido um pouquinho, eu vou clarear meus pensamentos, eu vou acessar os sentimentos mais íntimos, eu vou me organizar um pouquinho para voltar para a vida real, para o batente, para o mundo pós-pandemia. Então, nesse momento de pandemia, de quarentena, a gente também tem que procurar as coisas prazerosas, que eu dizia que quando eu tivesse tempo iria fazer. Aí eu coloquei aqui, a vida sem amor, vê, o amor, inclusive, é a cura para muitas doenças, e ele vai trazer isso no o diabetes. A diabetes está relacionada ao amor. O câncer, a cura do câncer está relacionada diretamente ao amor. Depois vocês vão ver o livro, vão ler e vão entender. Mas veja, a vida sem amor, sem poesia, sem arte, sem música, sem leveza, por si só já é um sintoma que está apontando para uma doença. As pessoas que vivem sem isso, isso já é um sintoma, entendeu? E que vai em algum momento pesar. Por isso também que eu comecei a aula com a música, porque eu acho que nesse momento também a gente precisa. A gente está chorando perdas, dores, mas tem tanta coisa boa para a gente agradecer e rir. E o corpo da gente também está precisando desse tipo de vibração, que a gente devia aproveitar essa semana, fica a dica, para pensar sobre as nossas fantasias, ideias, desejos, sentimentos, mas botando arte, música e essas coisas no meio. Então, aí, voltando para o que ele diz, o que eu posso fazer? O que devemos fazer? Ele diz, a primeira coisa que você vai dizer, isso é batido, eu já ouvi tanto, é isso que eu tenho que fazer. Observar. Para começar, você tem que observar. Não simplesmente, ou não até, modificar o seu ponto de vista. E nem modificar o mundo, gente. Não tem o que modificar no mundo. O mundo é como precisa ser. A gente precisa modificar é a gente. A gente não vai conseguir mudar o mundo, mas se eu me enxergo, se eu faço autoconhecimento e se eu vou cada vez estando mais leve, as coisas do mundo externo vão me afetar menos. O segredo, ele diz, conhece-te a ti mesmo. E botar a luz na sombra, que é a polaridade. Eu não estou guardando um bocado de coisa ao longo do caminho, às vezes desde a minha infância, está na sombra, no inconsciente. Se eu observo, começo a observar meus comportamentos e consigo atingir, poxa, princípio danado, eu estou te vendo, eu desmascarei ele, eu botei luz. Se eu oferecer a polaridade de luz para a sombra acabou, viraram um só, né? Virou consciência. Então, o segredo é esse. Ele diz, é como às vezes na psicanálise, na psicologia, quando você enxerga e acorda até uma memória de um trauma seu, você já está ressignificando. Você já está conseguindo olhar para a dor, para o problema, para a situação. Então, a gente precisa observar, reconhecer e, como eu disse na aula passada, abraçar aquilo dali. Tipo, eu estou te vendo. Você faz parte de mim. Eu te aceito. E unir essas polaridades, né? É muito lindo isso. Se você une a polaridade, deixa de ser polar, deixa de ser um só. Porque tudo que tem no mundo de fora e tudo que tem na gente é uma coisa só. O mundo é cheio de perseguição, de raiva. Você também tem raiva, eu também tenho raiva. Então, eu não posso querer não ver isso. Eu aceitar que eu sou uma pessoa agressiva e eu sou uma pessoa agressiva já me dá uma certa tranquilidade. Porque quando eu for cometer qualquer ato de agressividade, eu vou reconhecer como meu, e aí eu vou poder olhar com carinho para mim. Eu não vou me culpar por aquilo, entendeu? A gente não tem que se livrar das coisas, a gente tem que entender o sentido das coisas e o aprendizado que ela traz. Porque na hora que eu ajo com agressividade, também vai me trazer um aprendizado. Nada que a gente passe de bom e de ruim na vida vai sem aprendizado. O problema é que a gente passa pela coisa ruim, pela dificuldade, e a gente só fica julgando, se culpando e fazendo juízo de valor, de como aquilo foi ruim, de como eu sofri, de como foi difícil, como foi injusto, como foi feio, como foi chato. Todas as partes da vida da gente teve aprendizado. E se a gente não consegue enxergar isso, vai se repetir. Muito.
E ele diz que o único sentido, eu achei isso muito bonito, o único sentido da encarnação é a conscientização. A gente veio para esse mundo só para ter consciência. E a gente se perde no caminho, fica buscando outras coisas, né? E que no equilíbrio, dessas forças contrárias, existe a paz. Se eu consigo reconhecer e equilibrar, juntar isso, e eu resolvo logo. É paz total. A gente tem que tratar a sombra kármica, porque muita coisa a gente trouxe também de outras vidas, né? Que a gente marca no perispírito e já vem com coisas para desenvolver, a gente já tem esse desafio. Tem que tratar a sombra kármica, que ela ultrapassa a biográfica, porque se eu não respondo, não compreendo, não aprendo a minha sombra kármica, não tenho contato com ela, vai passar a minha biografia, vai para outro karma, né? Então é isso, Vede, tu que me diz aí, porque tem poucos minutos, mas eu acho que o recado foi dado. E eu me proponho, além de responder as perguntas do bate-papo, quem quiser qualquer tipo de doença, saber um pouquinho mais, ou quais são as perguntas, ou como funciona tal órgão, eu mando a cópia do livro. Eu tenho ele em PDF, esse que Rinaldo me deu. Tenho A Doença como Linguagem da Alma. Tem uma enciclopédia que fala um pouquinho de cada doença e ainda dá uma dica de como fazer a remissão dela. E, enfim, material para manga, mas nunca é suficiente. Eu espero que tenha trazido um ímpeto, um impulso, uma vontade, como trouxe para mim, principalmente agora, nesse momento de pandemia, no momento pessoal de vida. Ler esse livro de novo despertou mais em mim a vontade do autoconhecimento, de encarar minhas sombras, e eu tenho feito isso com muita alegria no coração. É um processo doloroso, eu passei por esse processo na caverna, e eu estou saindo outra pessoa, encarando todas as minhas doenças, meus sintomas e todas as minhas quisilas. Eu espero que isso tenha dado vontade a vocês de fazer o mesmo. E contem comigo por que precisar, porque a gente está junto, a gente está nessa encarnação para isso, a gente está nesse planeta divertido para isso, e a gente está na fé para isso, para o autoconhecimento, né? E é se relacionando que as coisas vão brotando. Ninguém se autoconhece se não tiver relacionamento, porque a projeção no outro ajuda a gente a se enxergar. E é isso, gente. Amo vocês e que a gente continue nessa busca, viu? Gratidão. E aí, gostaram? Aquela velha pergunta. Essa é a minha guru! Esse é o caba que me deu os livros. Que não vai receber de volta. Obrigada, Rinaldo, que foi no apartamento deixar esse livro. Obrigada, Gileno, que antes mandou em PDF. Obrigada a todo mundo que me apoiou agora no tema. São muitas pessoas por trás disso. E eu tentei ajudar muitas pessoas com processo de doença esses dias. Suzana hoje me deu uma super força. Maeli, uma super força para um quadro desse de uma pessoa. E o Edja, obrigada, gente. Amo vocês. Pois é, né? Vamos aos comentários. Não tem nada a corrigir. Pelo contrário, né? Aprendi muito com Cécia hoje. Como vocês sabem, os temas de Cécia são realmente brilhantes, porque ela não fala do que leu, né? Ela coloca a alma em tudo que lê. E aí, com esse toque. Eu vou comprar esse livro na estante virtual. Eu comprei o que Rinaldo deu o tema. Emprestei a Dró, Iluminação, Caminho Espiritual. Vai ficar na biblioteca da escola. Eu vou comprar esse A Doença como Caminho para deixar na biblioteca e vou sugerir, sempre que alguém trouxer tema que seja de livro e puder comprar um no sebo para doar para a escola, é interessante. Que a gente fica rodando ele. Tá certo. Ótimo, ótimo mesmo. E eu estava dizendo que esses temas é bom porque eles não é como se disse, né? Não é um manual nem uma receita de bolo. Na verdade, ele traz muito mais que isso. Ele traz uma forma de pensar que abre novas perspectivas para a gente, que abre nossa mente. Eu acho que a filosofia espiritualista, antes de mais nada, não dá fórmulas prontas. Ela ensina a como você pensar de uma forma muito diferente do habitual, não é? Eu acho que esse é um dos das nossas maiores virtudes, é exatamente ensinar a pensar fora da caixa, a pensar de uma maneira diferente. Enquanto todo mundo tenta se afastar do que faz sofrer, se afastar do que faz adoecer e da doença em si, o que o tema me apresentou hoje me ensinou que a gente não tem controle sobre todos os aspectos da vida. E talvez a saúde desse corpo
a saúde emocional, a saúde mental, a gente não tem controle sobre isso. Por mais que a gente queira tomar todos os chá verde do mundo, todos os suco verde do